A Constituição Federal é a fonte primária do direito animal no Brasil. Dela vem a regra que proíbe a crueldade contra animais e o princípio da dignidade deles. Com base na regra da proibição da crueldade, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de proibir a farra do boi, as rinhas de galo e a vaquejada. Além disso, de 1988 para cá, muitos avanços jurídicos surgiram. E outros estão a caminho, como a inclusão de artigos específicos para os animais na atualização do Código Civil em discussão aqui no Senado. É sobre direito animal que eu converso agora com Ana Paula Vasconcelos. Ela é diretora jurídica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Ana Paula, obrigado por participar do Cidadania. Eu vou começar fazendo a pergunta mais básica, mas para todo mundo em casa entender. O que é de fato esse direito animal? É um conjunto de regras, né, constitucionais e infraconstitucionais que garante a vida aos animais, já que já está comprovado que os animais são seres sencientes, que eles têm os mesmos sentimentos que nós. Então, eles precisam de uma proteção. Para isso, nós temos o artigo 225 da Constituição Federal, nós temos a Lei 9.605 de 98 também, que retrata os direitos dos animais sob o aspecto criminal, e temos várias normas, tanto estaduais como municipais, que garantem a vida e a dignidade desses seres. Vamos começar então, primeiro, para quem está em casa entender. Um ser senciente é um ser que sente, ele não é um mero objeto que a gente possui, né? Explica para que todo mundo entenda. O que é esse ser senciente? Claro, já está comprovado cientificamente que os animais desfrutam dos mesmos sentimentos que nós. Eles sentem medo, solidão, angústia, frio, fome e outros sentimentos de alegria, de felicidade, de saudade, assim como seres humanos. Então, para isso, eles precisam estar protegidos, né? Não são meros objetos que você pode amarrar no quintal, né? Como antigamente existia muito. As pessoas tinham um péssimo hábito de amarrar um cachorro no quintal para que ele ficasse ali nas intempéries de sol, chuva, simplesmente para vigiar como se fosse um objeto. Então, com o avanço da ciência, com o avanço do direito dos animais, restou comprovado a ciência e, para isso, nós precisamos protegê-los. Então, hoje, o Brasil tem uma legislação bastante ampla no que tange o direito dos animais, é uma das mais avançadas do mundo, por incrível que pareça, e para isso nós buscamos cada vez mais o aprimoramento e a conscientização da sociedade para que eles tenham o respeito que eles merecem. Ana Paula, essa legislação é sempre voltada para a área criminal, para a área penal, assim, é sempre a questão de crueldade, maus tratos? Eu estou perguntando em termos de Brasil, claro. Olha, nós temos uma legislação que protege tanto no âmbito civil como no âmbito criminal, né? A do âmbito criminal é para criminalizar condutas que venham a violar a dignidade dos animais. Nós tivemos um avanço legislativo recentemente, que foi a Lei Sanção. Ela aumentou a pena quando as vítimas são cães e gatos, né? Para quem maltrata cães e gatos hoje, a pena é de 2 a 5 anos de reclusão, além do pagamento de multa e a perda da guarda do animal. Para as outras espécies, nós ainda precisamos avançar, né? Para as outras espécies, são 3 meses a 1 ano, além do pagamento de multa. Mas a gente entende que isso faz parte de uma evolução da sociedade, né? Nenhuma mudança é feita do dia para a noite, mas nós esperamos um aumento de penas, principalmente para animais silvestres. Sabemos que para os animais de produção, esse avanço ainda vai ser muito complicado, né? Por nós participarmos de um Brasil extremamente pecuarista, e isso nós sabemos que sempre tem vários interesses envolvidos. Mas para silvestres e exóticos, nós precisamos urgente de uma alteração legislativa. No caso, passaria até talvez pela legislação ambiental, né? Porque esses animais são fundamentais para a proteção do meio ambiente também. Sim, justamente. Hoje nós temos, por exemplo, o tráfico de animais silvestres, né? Que causam dano ambiental muito grande e que a penalização ainda é muito branda. Ana Paula, você estava falando... falou especificamente dos animais domésticos, aqueles que a gente tem dentro de casa, cães e gatos, né, que são os que já têm uma proteção maior. E com relação a eles, eu falei na abertura do programa um pouquinho dessa possibilidade do Código Civil já prever um artigo, pode ser que eles possam se tornar até autores, né? Isso está sendo discutido, não é uma coisa definida, pode ser que vire lei em algum momento. Vamos explicar para quem está em casa o que seria um animal se tornar autor de ação. A gente tem um caso já no Brasil, eu queria que você falasse um pouquinho desse caso e explicar para as pessoas por que isso pode ser tão importante. Claro.
nós tivemos um avanço na sociedade que a legislação não conseguiu acompanhar. Hoje os animais eles já fazem parte da família. Nós já temos um instituto que é reconhecido judicialmente, que é a família multiespécie, né? Que são quando os animais são parte daquela família. É uma família formada por genitor, genitora e um cachorro, um gato ou outro animal doméstico. Com isso surgiram várias discussões no judiciário. Por exemplo, nós temos hoje a guarda de animais. Quando há uma separação e o casal não consegue se resolver em relação à guarda daquele animal, nós já temos diversos casos que as pessoas buscam o judiciário para uma guarda compartilhada, né? Uma analogia ao que é feito com os filhos hoje em dia. Além disso, nós temos situações em que os animais são vítimas de maus tratos. Então, se o animal é vítima de maus tratos, ele pode buscar o direito dele no judiciário, também fazendo uma analogia ao incapaz, né, representado pelo seu tutor. Nós já tivemos um caso desse no TJ do Paraná, que já foi reconhecido. Nós tivemos outro no Rio Grande do Norte, se eu não me engano. Então, é onde os animais buscam seus direitos, né? O animal como autor, mas desde que representado pelo seu tutor. Para ficar até bem claro, assim, para quem está em casa entender, esse do Paraná ficou muito famoso, que eram dois cães, né, o Spike e o Rambo. Justamente. Que ficaram abandonados por quase um mês pelos tutores, e uma ONG entrou na justiça, mas os animais, eles eram os autores da ação, mas a ONG entrou para representá-los, né? Justamente, justamente. E eles acabaram tendo a vitória. O processo foi deferido em favor deles como autores. Sim, houve toda uma discussão, né? Há uma linha na corrente jurídica que não reconhece esse tipo de pleito, mas nesse caso específico prevaleceu. E nós estamos aí com a reforma do novo Código Civil. Os animais estão sendo incluídos nessa reforma. Isso é muito interessante, porque é um anseio da sociedade, né? Nós evoluímos e a legislação precisa evoluir para corresponder à nova realidade. E no caso, só para quem está em casa entender, por exemplo, numa indenização, o animal como autor, o valor ele tem que ser investido no bem-estar do animal, né? O animal como autor, no caso, se ele sofreu algum dano físico, se ele precisa de tratamento veterinário, esses valores podem ser usados para compra de ração, para custeio de tratamento veterinário e para qualquer outra despesa que vá para o bem-estar daquele animal, né? Então, é feita uma prestação de contas, no caso da ONG como representante, mas todo o valor vai para o animal. A gente tem exemplos disso fora do Brasil? Você conhece, Ana Paula? Não conheço. Então, a gente está bem avançado. Nós estamos bem avançados. A legislação do Brasil ela é bem avançada em relação aos animais. Os outros países, eles avançaram muito na guarda responsável, mas em termos de legislação, o Brasil ainda está à frente. Talvez daqui a um tempo a gente possa até pensar em animal com patrimônio tendo um tutor, claro, né? Por exemplo, a gente vê essas notícias que a gente acha insólitas de pessoas que deixam a herança para o animal. Com o avanço da lei, isso pode acontecer. Hoje nós já temos esses exemplos no Brasil, tá? Algumas pessoas deixam seu patrimônio para uma ONG, por exemplo, para que aquele patrimônio seja, né, vendido, diluído e seja destinado ao cuidado dos animais. Mas sempre tem uma instituição envolvida. Em outros países, a gente sempre lê notícias de que um milionário deixou dinheiro para o seu gatinho. É isso. Aqui no Brasil ainda há a necessidade de um representante legal. Você tinha falado rapidamente, agora eu vou explorar um pouquinho mais da situação, porque a gente pensa muito nos animais que estão dentro de casa, mas assim, o direito animal no Brasil, ele protege todos os animais, os silvestres, os animais que, por exemplo, são criados por grandes grupos econômicos para consumo humano, por exemplo. Como é que está a legislação para proteção desses animais, a proteção de animais que são usados em testes também? Como é que é a legislação brasileira para esses casos em que são animais sencientes também, mas eles não estão dentro da nossa casa? Há um conflito em razão da Constituição proteger tanto a dignidade animal, mas também proteger, por exemplo, os animais de consumo através da agropecuária. Então, nós vivemos no limiar e analisando caso a caso, né? Nós temos a atividade de frigorífico regulamentada, mas esses animais não podem sofrer para serem abatidos. Nós temos um exemplo clássico que são os animais exportados vivos. Recentemente, nós tivemos uma decisão judicial favorecendo os animais, reconhecendo que a exportação de animais vivos é uma crueldade, não condiz com o avanço civilizatório da nossa sociedade e foi proibido em todo o Brasil o embarque de animais vivos.
Tá? E você vê que nós temos aí 2 pesos e dois contrapesos. Por quê? Porque a atividade agropecuária ela é protegida, mas a dignidade animal também é protegida. Então, há que ser analisado caso a caso. Nesse caso concreto, foi uma ação que nós ajuizamos na Justiça Federal de São Paulo, onde o juiz, após uma longa instrução processual e através de laudos técnicos, perícias e muitos elementos probatórios, constatou que a crueldade animal está presente ali, porque você embarcar 19 mil animais no navio por meses, onde os animais vão em pé, em meio a fezes, urina, quando eles se machucam, eles são jogados no mar. Então, nós temos aí um dano ambiental também. Então, assim, por mais que a atividade agropecuária seja regulamentada e seja lícita, ela não pode violar a dignidade desses seres sencientes. Então, acho que esse é um exemplo clássico. Nós temos também em atividades que envolvam os animais como entretenimento. Né? Era isso que eu ia perguntar. Circos, zoológicos... Os circos foram proibidos em vários estados, nós não temos uma legislação federal, mas hoje no Brasil é praticamente nulo o número de animais utilizados em circo. Isso também foi um anseio da sociedade, porque a própria sociedade foi reprovando aquelas atividades até que ela acabasse de vez por todas. Nós temos ainda os zoológicos, que os animais são utilizados para entretenimento, temos os rodeios, que existe uma legislação federal que regulamenta, mas nós também estamos tentando uma alteração tanto legislativa como jurídica para que a gente consiga acabar com essa prática, já que ela também é inerentemente cruel. Não há como aquela atividade ali ela ser prazerosa para o animal, como tentam passar. O rodeio lembra até a vaquejada, tão como no Nordeste, e que já recebeu essa reprimenda do Supremo Tribunal Federal. Justamente, nós tivemos uma emenda constitucional, né, mas que não acabou com a crueldade, porque você não acaba com a crueldade de uma atividade através de uma lei. Então, nós estamos agora esperando um novo julgamento de uma ADI para julgar a emenda constitucional 96 também inconstitucional. Na sua visão, a gente pegando aí da Constituição Cidadã, a Constituição de 88 para cá, quais os maiores avanços? A Lei de Crimes Ambientais, tá? Apesar de ainda haver necessidade de algumas alterações. A própria Constituição Federal, ela é o nosso norte, né, para tudo, e principalmente no tocante à proteção dos animais. E a sociedade, né, porque as casas legislativas, elas se viram obrigadas a acompanhar esse anseio de todos, de não pactuar mais com isso. O que era normal há 10 anos, o que era normal há 15 anos atrás, hoje já causa repulsa, causa indignação social. As redes sociais ajudaram bastante, tá? Porque hoje todo mundo denuncia, todo mundo consegue filmar, então é algo que está mais explícito. O crime de maus-tratos sempre aconteceu, né? Mas de uns anos para cá ele tem sido mais evidenciado, mais noticiado. E isso acaba mudando a mentalidade de todos que acompanham isso. Só para quem está em casa entender, porque as pessoas, quando a gente fala maus-tratos, crueldade, a gente pensa na coisa mais gráfica, mais visível. Mas até, por exemplo, deixar de levar o animal para o veterinário é considerado uma espécie de maltrato também. Eu queria que você falasse das várias possibilidades das pessoas serem enquadradas nesse tipo de crime. Claro, os maus-tratos nós associamos sempre à agressão, né? Aquele animal está machucado, está com algo exposto. Mas o Conselho Federal de Medicina Veterinária, através da resolução 1236 de 2000, 1236, não precisa falar o número não, é só a determinação do Conselho Nacional de Medicina Veterinária. O Conselho Federal de Medicina Veterinária, na resolução 1236, ele elenca 29 possibilidades de situação que pode ser considerada como maus-tratos, tá? Dentre essas possibilidades tem deixar um animal com fome, deixar um animal com sede, em ambiente insalubre, animal acorrentado, animal sem atendimento veterinário. Então, a legislação ela é um tipo penal aberto. E aí, como não há como você prever todas as possibilidades de maus-tratos, o que é uma inteligência do artigo, o que é uma inteligência da lei, porque senão nós teríamos constantemente que ficar revendo essas normas, ela acaba trazendo esse tipo penal aberto e cada caso será analisado, o caso em concreto. Então, hoje os veterinários, eles têm legitimidade para poder atestar se aquele animal está em estado de maus-tratos ou não, se ele está com o score corporal dele adequado ou não,
né? Se ele tem uma doença que é tratável e o tutor, por negligência, não a tratou, então ele responderá, nesses casos, sim, pelo crime de maus-tratos. Ana Paula, tem também muito uso de animais, eu falei em testes, mas também uso na medicina. A gente tem um avanço legal para protegê-los, por exemplo, tem às vezes rins de porcos que são transplantados para pessoas, né? Avanços na medicina no mundo inteiro. A gente já tem essa preocupação dessa proteção, ou pelo menos desse controle na nossa legislação? Nós temos hoje um projeto de lei em tramitação, tá? Que ele já está, salvo engano, há mais de 10 anos tramitando, para acabar com o fim de testes em animais para cosméticos. Tá? Ele já está bastante avançado, nós esperamos que esse ano ele vá a plenário e seja sancionado posteriormente. Agora, para fins de medicina, nós ainda não temos um regramento, tá? O que prevalece se há métodos alternativos, devemos utilizar métodos alternativos. E aquele animal nunca pode ser submetido à crueldade, uma vez que a Constituição veda. Mas são casos assim que tem que ser analisado caso a caso, não tem uma legislação específica. Outro projeto que tem avançado aqui no Senado é o que criminaliza e pune de maneira severa a zoofilia. Para quem está em casa entender, zoofilia é a prática sexual com animais. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância desse projeto se tornar lei em algum momento e de que penas seriam mais adequadas para tratar uma pessoa que é capaz desse tipo de prática. É algo que causa bastante repulsa em todos, né? E eu vejo que foi um projeto de lei que teve grande aceitação da casa e uma rápida tramitação. Hoje, a zoofilia, ela já por não haver um tipo específico, né, na nossa legislação, quando se trata de cães e gatos, ela já é tratada de 2 a 5 anos, além do pagamento de multa. Mas para as outras espécies não há essa proteção. Então, o principal avanço dessa legislação é que ela vai proteger outras espécies. E, infelizmente, nós temos muitos casos envolvendo cavalos, equídeos, né, em geral, bovinos, suínos. Então, assim, com o aumento da pena, esse crime também será punido com maior rigor do que hoje. Hoje, quando um cavalo é abusado sexualmente, a pena é de 3 meses a 1 ano. É muito pouco. É muito pouco, a pessoa assina um termo circunstanciado, vai pagar uma cesta básica, na prática não há qualquer punição. E agora, com o aumento da pena, as outras espécies estarão também contempladas. A gente tem que parar de tratar isso como uma cultura, né? No Brasil existe essa brincadeira boba, que isso não tem graça nenhuma e é uma crueldade. É uma crueldade e nós temos que nos preocupar porque já ficou comprovado também a teoria do elo. Aquela pessoa que maltrata o animal, ela é um criminoso em potencial e ela pode fazer o mesmo com a espécie humana, né? O FBI fez um estudo onde ficou comprovado que a psicopatia, ela começa com os maus tratos aos animais. Então, assim, você não pode banalizar esse tipo de conduta, achar engraçado. Infelizmente, a gente sabe que antigamente tinha, né, principalmente em locais de zona rural, tinha a iniciação sexual com animais. Sim. Né? Mas isso aí já é um traço de um desvio de conduta que precisa ser reprimido para que isso não seja transferido também para outros seres vulneráveis. Né? Porque quem faz isso com um animal pode fazer isso com uma criança, pode fazer com um idoso, que são seres que não podem se defender. Então, a gente não pode, de forma alguma, achar isso engraçado e banalizar tal conduta. Você é um advogado animalista. Esse ramo tem crescido no Brasil? Você tem percebido isso? Bastante. Tá? Nós ainda temos muita resistência, apesar do direito animal estar posto desde a Constituição Federal, mas nós ainda temos muita resistência, porém tem crescido. Nós temos hoje uma gama de produções acadêmicas muito grande. Então, a academia, o direito animal já está na academia, já está nas universidades e nós esperamos que dentro em breve seja matéria obrigatória nas faculdades de graduação. Já temos alguns cursos de especialização. A Ordem dos Advogados tem abraçado, nós temos comissão de direito dos animais praticamente em todas as seccionais do Brasil. Isso aumentou bastante. O número de denúncias, porque a OAB está mais próxima da sociedade, então a sociedade tende a buscar essas comissões em casos de violências, em casos de denúncia e de busca por justiça. Então, é um ramo que está em franco crescimento. Você falou e até a pergunta que eu vou fazer agora. A gente fala em violência e crueldade contra os animais, geralmente pensando em terceiros, mas às vezes são os próprios tutores. Os vizinhos, por exemplo, alguém que perceber, não precisa ser vizinho, pensei porque é o que está mais perto muitas vezes, eles procuram a comissão
na OAB, ou eles podem procurar um advogado particular, ou podem procurar o próprio poder público? O crime de maus tratos, ele é um crime que geralmente acontece dentro dos lares, né? O que é muito triste, porque aquele que devia proteger e cuidar, geralmente é aquele que agride, que negligencia e que causa extremo sofrimento àquele ser totalmente dependente e indefeso. Então, a maioria das denúncias, elas são feitas por vizinhos e familiares. Muitas vezes, por ser de um ciclo conhecido, a pessoa quer fazer uma denúncia anônima. Então, nós orientamos que procurem as delegacias da sua cidade, os canais de denúncia da polícia. É possível fazer a denúncia anônima, né, através dos números que as polícias disponibilizam nos estados, ou procure uma comissão de direito dos animais do seu estado e faça a denúncia, mas o que não pode acontecer é a pessoa se calar, porque a vida daquele animal depende daquela denúncia, né? Nós temos inúmeros casos de transformação da vida dos animais que só foi possível o animal sair daquele sofrimento graças à denúncia de um vizinho, de um parente que se viu incomodado com aquela situação, que não se conformou de ver o animal naquela situação e buscou uma autoridade para que cessasse o sofrimento daquele ser. Ana Paula, eu vou pegar agora o outro lado, mas assim, situações bem específicas. Por exemplo, Brasília está sofrendo um problema que é uma praga de capivaras e por falta de cuidado. Como protegê-las sem exterminá-las? A gente já tem esse caminho legal? Então, não é adequado falar praga de capivaras, porque nós invadimos o espaço delas, né? Verdade. E que bom que você me corrigiu. É porque a gente... Na verdade, a praga é o ser humano. Sim, é porque a gente fica com receio, porque a gente sente os problemas que vêm da gente ter invadido o espaço delas, né? E elas estão numa quantidade muito grande aqui em Brasília. Mas você sabe que nós tivemos recentemente uma audiência pública com o IBRAM, onde um especialista em capivaras, ele estuda capivaras há mais de 20 anos, e ele trouxe estudos, comprovação de que não há uma superpopulação de capivaras. Eu não vou lembrar agora o número, mas ele elencou, ele tem publicação científica, inclusive, em relação a isso, onde está comprovado que o número de capivaras não aumentou. O que acontece é que, com a pandemia, elas se sentiram mais à vontade para sair. E a partir do momento que elas saíram e começaram a ter contato com o outro ser humano, elas se desinibiram. Então, hoje é mais normal a gente se deparar com mais capivaras. E nós temos um problema aqui em Brasília muito grande, que é a ocupação da orla do lago, né? Então, as pessoas invadiram com seus quintais, com as suas áreas verdes, e elas acabam aparecendo mais. Uma solução que esse especialista trouxe é o controle de parasitas, né, que é o grande problema, porque pode, inclusive, trazer zoonoses, que é a febre maculosa, mas há uma possibilidade de fazer o controle de parasita nelas e fazer a castração também, para que seja feito um controle populacional. Agora, o que nós não podemos, e felizmente hoje, com a Constituição Federal já, né, hoje não, com a Constituição Federal, o que nós não podemos de forma alguma é ver o extermínio como forma de controle. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável, né? Hoje nós temos algumas poucas possibilidades, que é o caso do javali, que ainda há uma autorização para controle deles, que é um assunto que ainda desperta muito problema no nosso campo, mas as capivaras, elas podem ser controladas e o ser humano precisa entender que a gente precisa viver em harmonia com os outros seres, né? Uma vez que eles são protegidos constitucionalmente, nós temos que buscar formas harmônicas e seguras, tanto para o ser humano, não podemos descartar a possibilidade de zoonoses, de forma alguma, é algo muito sério, mas a gente tem que buscar um equilíbrio com as secretarias do meio ambiente dos estados, para que os animais possam viver em paz. Antes da gente encerrar, uma pessoa que está em casa assistindo esse programa e está querendo fazer uma denúncia anônima, existe um número de telefone que ela possa procurar, por exemplo, para salvar aquele animalzinho que está sofrendo maus tratos? Em Brasília, especificamente, nós temos 197, 190, ou a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes contra os Animais, que é a primeira do Brasil. É uma delegacia que trata só de crime contra animais, o que foi um avanço também muito grande para nós que combatemos, né, essa prática todos os dias, ou buscar qualquer delegacia próxima à sua casa. O que não pode ser feito é se calar. Lembrando também que quando o crime está acontecendo, quando há um flagrante, hoje existe a possibilidade da pessoa ser presa em flagrante. Então, busque os telefones da PM ou da delegacia para que não se perca essa flagrância do crime e a pessoa possa ser presa e ela provavelmente só será liberada na audiência de custódia.
Ana Paula, muito obrigado pela entrevista. E obrigado a você pela audiência. Esta entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar em nossa página na internet, senado.leg.br/tv e em nosso canal no YouTube. Obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do Cidadania. Foi ótimo. Foi bom.